Oi, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jéssica, sou estudante de pedagogia e estou no último semestre. Hoje eu vim compartilhar 6 dicas para você se sair bem na sua primeira entrevista de estágio ou segunda. Então fica comigo até o final desse vídeo. A minha primeira dica é pesquise sobre a escola que você foi chamado para fazer o processo seletivo. Entra no site da escola, olha o endereço também. Às vezes tem escolas que nos chamam para fazer entrevista, mas é muito longe, às vezes não vale a pena. E também veja a metodologia de ensino da escola. Pode ser construtivista, pode ser freiriana, método tradicional. E se você não sabe nada a respeito dessas metodologias, é muito interessante você pesquisar um pouco sobre elas. Por exemplo, a escola que te chamou, ela tem lá a metodologia de ensino dela é piagetiana. Então você vai lá, pesquisa, sabe? Às vezes você tá no começo, ainda não estudou sobre essa questão de metodologias, então é bem interessante. Se acaso o recrutador perguntar alguma coisa para você, se você conhece a metodologia da escola, você fala sim, eu conheço. A minha segunda dica é pesquise no Reclame Aqui. É interessante sim você fazer esse tipo de pesquisa para você ver o que falam sobre a escola, se a escola está no Reclame Aqui. E no Google também pesquisar, ver os comentários do Google, até fotos, só para você ter uma noção de como a escola é. O site Glassdoor também, algumas escolas assim, você consegue pesquisar os prós e contras de antigos funcionários que trabalharam na escola e também salários. A minha terceira dica é: não esqueça caneta, lápis e comprovante de matrícula. Bom, não por nada em especial, mas é bom para você evitar qualquer transtorno que você possa ter. Respire fundo e seja sincero com o recrutador conforme ele for perguntando, mas também seja sábio nas suas palavras, nas suas colocações. A minha quarta dica é: olhe nos olhos do recrutador e gesticule com calma. Às vezes a gente tá muito nervoso e por mais que a nossa fala saia de uma forma tranquila, as nossas mãos falam muito. Então tente ter calma nesse momento. Eu sei que é difícil, mas respira fundo, sabe? Pensa um pouco antes de falar e vai dar certo. Na maioria das minhas entrevistas, sempre me foi perguntado por que eu escolhi pedagogia. E em uma dessas entrevistas, inclusive, o recrutador falou assim: não vale falar que gosta de criança. Não é assim essa resposta que a gente quer ouvir. Isso é muito geral. É uma coisa muito geral e não é válido. Muitas pessoas trouxeram colocações diferentes, às vezes é porque tem um parente, uma criança em casa que tem deficiência e sim acabou se interessando pela área por conta dessa pessoa. No meu caso, quando eu respondi essa pergunta, eu falei um pouco sobre a minha questão pessoal, porque na época que eu era criança, por exemplo, os meus pais se separaram e eu tive muito apoio na escola, de uma forma que foi muito importante, marcante para mim. E isso tocou o meu coração e me fez querer pedagogia. A dica número 5 é: se essa não for a sua primeira entrevista de estágio, se você já tiver feito estágio em uma outra escola, não fale mal da escola anterior. Seja sincero sobre a decisão, o que motivou você a sair dessa escola, mas tente colocar essas questões com palavras que não atrapalhem você nesse processo. A minha sexta dica é: se você já passou por uma escola, se você tem um pouco de experiência, dependendo da escola que você está fazendo ali a entrevista, eu falaria para você levar uma atividade, alguma coisa, alguma carta na manga. Pode ser uma história, pode ser um jogo pedagógico feito por você com recursos. Isso é muito chamativo.
Normalmente eles gostam muito desse tipo de atitude quando o estagiário já vai desse jeito preparado. Alguma coisa que abrange numerais, cores. Também é bem importante falar, eu já passei por algumas entrevistas, já teve diferentes tipos, eu já falei às vezes só com o recrutador mesmo, eu já fiz entrevista coletiva com várias pessoas, eu já fiz teste psicológico também. A maioria das escolas elas fazem esse tipo de teste. O tipo de teste que eu já fiz em processo seletivo foi daquele palográfico, que é quando você coloca os tracinhos, sabe? Você vai colocando os tracinhos ali, eles conseguem medir a sua ansiedade. E eu também já fiz aquele teste QATI, que no caso eles colocam lá várias questões de múltiplas escolhas, com casos do cotidiano, de situações em relação a viver em grupo, a trabalho de equipe, e conforme as suas respostas ali, eles conseguem traçar o seu perfil profissional, se você, no caso, trabalha bem em equipe, se você é líder. Então, é uma coisa que às vezes a gente também não tem como saber. Às vezes você pode estar indo para uma entrevista com um recrutador só, ou você pode estar indo para um processo seletivo que vai ser coletivo, que pode ter mais de 2 etapas. Por isso que é muito bom você pesquisar sobre a escola, você tentar achar coisas a respeito da escola, isso vai te ajudar para você se preparar nessa questão. Eu já tive que fazer também redação uma vez, foi só uma vez que eu fiz redação, mas eu fiquei bem surpresa por eles pedirem isso e se prepare, sabe? Algumas escolas às vezes pedem para você fazer teste de dias, sabe? Ou seja, você vai trabalhar sim, só que de graça, tá? E conforme for passando os dias, eles vão falar se você vai ficar como estagiário, se você não vai ficar. Mas eu, sinceramente, nunca vi uma pessoa assim, começou a fazer esse teste e não vai ficar. Sempre fica. É muito difícil não ficar, só se a pessoa realmente, tipo, não querer mesmo. Eu espero que as minhas dicas tenham ajudado de alguma forma alguém que esteja nessa fase. E se você tiver alguma dúvida também, você pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou responder. Eu também não posso deixar de pedir para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no meu canal, que em breve eu vou estar postando mais vídeos relacionados à pedagogia. Tchau!